Portinho. Boa tarde novamente. Voltamos do intervalo e vamos continuar com o bloco 4. Antes, os avisos de sempre, importantes, né? Manter o microfone fechado durante todo o evento e as perguntas devem ser enviadas pelo chat ou podem ser feitas também solicitando a palavra na tela. Bom, a segunda aula do bloco 2, do bloco 4, será sobre gestão dos resíduos no contexto da economia circular. E para ministrá-la, eu convido o professor Dr. Hervé Rojas. É professor titular da Universidade Federal do Pará e diretor-geral do Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, CVA-CBA. Foi coordenador durante 2015 a 2019 do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e estuda os processos de extração, concentração, purificação e fracionamento de compostos fenólicos, biotransformações in vitro e in vivo. Trabalha com açaí desde 1995, é coordenador de um grupo de pesquisa do CNPq, que conta com a participação de ampla rede de instituições, e muito recentemente de uma unidade da Embrap, em processos, produtos e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da fruticultura na Amazônia. Trabalha com inovação em colaboração com empresas que atuam nas cadeias produtivas do açaí, cacau e outros produtos não madeireiros da bioeconomia. Em particular, auxilia a inovação de pequenas e médias empresas regionais, inclusive ganhou os prêmios FINEP de inovação da região norte e no âmbito nacional em 2012. Professor Hervé, a aula está com o senhor. Muito obrigado, Marcelo, pela introdução. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com a minha fala e vou então colocar em tela a apresentação. Ok. Está aparecendo? Está ok. Então, eu queria, como eu acho que é de praxe, começar contextualizando que trabalhar em bioeconomia na Amazônia, antes de mais nada, é trabalhar no conceito de farol da bioeconomia, que são os 17 ODS. Trabalhar com os ODS acima dos resíduos não é tão trivial como a gente poderia pensar, uma vez que, obviamente, a gente vai ter a inovação, a gente vai ter o consumo responsável, alguns ODS aparecendo, mas realmente a gente tem que parar para pensar o quanto mais ODS a gente consegue agregar ao trabalhar com esses resíduos. Eu coloquei como forma introdutória alguns pontos positivos e pontos fracos, como se fosse uma análise fofa de pontos fortes e fracos da bioeconomia na nossa região amazônica. Eu considero que a aptidão natural da região, obviamente, essa alta biodiversidade, não precisa nem contextualizar, ainda foi lembrado na palestra anterior, essa alta capacidade do bioma amazônico em fixar o carbono. Ótimo, a gente está debaixo da linha do Equador, então é meio que óbvio isso acontecer. A gente tem a maior reserva mundial de água doce, isso é muito importante, principalmente com os casos de poluição que está tendo. Essa massa crítica agora de RH em áreas inovadoras, eu destaco. Quando eu cheguei nos anos 90, a gente não tinha essa vantagem, não tinha cursos de engenharia de alimentos, de biotecnologia, de engenharia de
produção, etc., etc. Além de ter isso nas capitais, a gente tem muitos cursos, de alto nível, de excelente padrão, também nos interiores. Então, isso é fantástico, porque isso permite abordar a bioeconomia de forma muito mais palpável do que 20 anos atrás. Eu coloco como positivo de ter um setor de mineração e de hidroelétrica consolidado. Lógico que ele vai voltar nos pontos negativos também, mas é uma riqueza da gente ter no nosso subsolo muitos minerais exploráveis, lógico que desde que feito em harmonia com o resto da economia. Destaco a importância da inteligência artificial nas questões ambientais. Tá? Isso também, nesses últimos 5 anos, isso está crescendo muito. É uma das soluções que eu vislumbro como elo de comunicação entre a academia e o setor privado. A inteligência artificial está lá para auxiliar mesmo em soluções práticas para o ambiente e para o mercado. E aí o setor empresarial também está crescendo, não só em número, a gente ainda viu mais cedo o número de startups, mas também as próprias empresas também crescem por si só. Né? Então, a gente tem um número crescente de empresas e também, por empresa, de número de empregados, de faturamento também. Então, isso é muito positivo. Mas a gente continua com um grande desafio, não quis dizer pontos fracos aqui, novamente esse setor da indústria de mineração. Né? A gente sabe que tem casos de efluentes contaminados por metais tóxicos, a gente tem casos de perca de biodiversidade importante com as barragens e a implantação das redes de hidroelétrica, ainda sem realmente soluções compatíveis com os danos provocados. Bem, atualmente, inclusive, o seu presidente eleito estava falando a respeito ontem, né? A questão do desmatamento. O desmatamento continua importante, a gente vai redefinir uma meta zero, mas a gente não conhece até hoje a resiliência realmente do bioma amazônico. A gente está, será que a gente já desmatou demais? Parece que a gente continua jogando com fogo, sem sentido de jogo de palavra, mas é realmente um desafio. Um outro desafio que continua são essas distâncias. Muita gente que tem, até em Brasília, que não é tão longe assim, mas no sul-sudeste nunca viu a Amazônia, não se dá conta o quanto a Amazônia é grande e com problemas titanescos de transporte. O transporte fluvial é muito longo, com isso acarreta vários problemas quanto à conservação de matérias-primas, quanto a esses resíduos também, quanto rápido eles vão poder se alterar, estragar, apodrecer, se não são reprocessados rapidamente. Isso são desafios ligados às distâncias. Outra questão, eu estava falando que a gente cresceu muito em termos de RH, né? Mas a gente continua com um desafio de levar mais pesquisadores dentro da inovação, dentro do setor realmente que trabalha a bioeconomia com o setor privado. Né? Ainda tem muitas pessoas altamente qualificadas, mas que ficam na academia, numa certa zona de conforto, digamos assim, e deveriam ser mais agressivos quanto a investir, a usar
se lançar em termos de startup, em termos de lançar seu negócio. Desafios contra a legislação, tá? Eu não posso deixar de falar que o CIGEM é, por exemplo, uma necessidade, são os acordos de Nagoya internacionais, mas eles pesam também bastante contra a inovação, no sentido de a cada processo novo, a cada inovação, de forma geral, a cada inovação feita, tem que fazer papelaria junto ao CIGEM para poder lançar isso depois no mercado e não ter problema junto ao Ministério do Meio Ambiente. Outro ponto, as patentes, eu vou discutir logo no próximo slide, então não vou abordar agora. E a questão da tributação. A tributação ela é muito diferente, inclusive foi destacado, talvez, indiretamente na palestra anterior, hein? Mas a Zona Franca, ela beneficia realmente de impostos que, a grosso modo, permitem manter a metade de taxas de imposto de tributação em relação a, por exemplo, o estado do Pará. Então, se instalar, em função de onde uma startup se instala, já não define a mesma lucratividade desde o começo devido a essa tributação. Isso é muito diferente. Enquanto, por mim, eu defendo que tudo que é bioeconomia deveria ser isento de impostos no mínimo ainda para os próximos 10 anos, independentemente do estado da região norte. E aí a formação de RH, a gente está vendo, está avançando nos interiores, mas realmente ela precisa chegar no interior do interior cada vez mais para poder lidar com essas questões complexas abordadas na bioeconomia. Então, em relação à propriedade industrial, é fundamental para mim que startup e pessoas que trabalham em bioeconomia sejam familiarizadas com o ambiente do que pode e não pode ser patenteado. Porque ter patente é uma forma tradicional e a nível internacional de proteger a inovação da concorrência desleal, no sentido de, vocês tiveram os primeiros uma ideia genial, vocês alcançaram TRL 3, TRL 4, fizeram prova de conceito, e aí vocês querem chegar ao mercado, mas um outro já soube através de uma palestra, soube através, por exemplo, de um curso como hoje, a gente não pode falar demais, inclusive como palestrante, para não, lógico, não queimar o cartucho de uma startup que investiu muito RH e muito tempo nisso. Mas é importante se proteger, não só a marca, mas também os processos e produtos desenvolvidos. A gente está ainda com um número de patentes na região norte aquém em relação à região sul-sudeste para a startup. Tá? E realmente a bioeconomia é muito importante se lembrar disso, e a gente tem bastante limitação em termos de matérias patenteáveis na área de bioeconomia. A gente não pode, por exemplo, patentear material isolado, seja micro-organismos, seja substâncias bioativas e tal, a gente não pode. O que a gente pode fazer é patentear um processo para chegar ao isolamento desse composto bioativo. Né? Ou um micro-organismo geneticamente modificado que vai produzir essas substâncias bioativas. Então, isso é importante se lembrar, é importante. O INPI, eu só menciono, oferece curso gratuito também para capacitar vocês em saber redigir patente. São módulos de 20 a 30 horas, de graça, e com diploma no final, e pode ajudar muito a saber redigir patente. Mas só para desmistificar um pouco esse universo. Então, os resíduos, é importante que eles sejam bem contextualizados junto a uma parte nobre
de um produto. Eles são coprodutos, eles não são o produto principal, né? Esse slide ele visa bem mostrar isso. Antigamente a gente via coprodutos como um lixo orgânico e realmente, eventualmente, uma matéria-prima para uma outra indústria. Hoje em dia a gente já vê muito mais, de forma integrada, esse resíduo como sendo reaproveitável e fonte real de renda a mais para a mesma empresa ou uma empresa que vai se instalar muito próxima da primeira. Isso vai ser possível porque, como eu já mencionei, a gente tem uma massa crítica agora de pesquisadores, de profissionais, né? Parte deles estão aqui nesse curso, capazes de inovar, e a gente também melhorou muito quanto à comunicação e informação. Uma prova disso é esse próprio curso que nos reúne. A comunicação melhorou muito. Então, a gente tem como desenvolver novas soluções, propor alternativas para esses novos produtos. E aí a gente tem esses desafios ambientais que foram postos no começo, que eu já introduzi para vocês, e que agora eu vou começar a abordar um pouco mais detalhadamente. Um desafio, por exemplo, a se lembrar a nível internacional, a gente se preocupa muito da quantidade de energia gasta para produzir um determinado produto, que seja um alimento, seja um resíduo, seja um resíduo valorizado, acima do qual a gente vai agregar valor, quanto de energia a gente gastou para isso. E essa energia gasta, ela vem de onde? Uma energia fóssil, é uma energia renovável, uma energia da energia da rede pública e, portanto, das nossas barragens hidroelétricas, ou é uma reciclagem dos resíduos que foram, por exemplo, queimados. A gente recuperou através de caldeira essa energia e desenvolveu o produto. Aí lá já fechou o ciclo do carbono, mas a gente não mexeu na energia elétrica. Então, cada vez mais, a nível internacional, cada vez mais empresas se preocupam ao adquirir produtos de saber qual é a relação entre o gasto de energia necessário para o desenvolvimento do produto, desde o cultivo até chegar na mesa do consumidor, tá? Que ele esteja lá na Califórnia ou que ele esteja próximo da gente, esse consumidor. E aí, qual é a energia que o consumidor vai retirar desse produto? Às vezes, poxa, mas vai te retirar muito pouca energia, mas gastou muita energia para chegar até o consumidor. Ponto 2, o consumo de água. Eu falei mais cedo, temos a maior riqueza de água doce do planeta. Beleza, ótimo. Eu falei como ponto positivo. Mas a gente também quer... cada vez mais a gente analisa a produção dos alimentos versus o quanto de água foi necessário gastar para esse alimento chegar na nossa mesa. Então, por exemplo, uma carne, uma vaca é altamente consumidora de água diariamente. Ela consome mais de 100 litros por dia por animal. Um pé de açaí, a gente estava falando muito de açaí mais cedo, eu vou falar mais na frente, um pé de açaí também consome muita água. 30 mil litros, 30 toneladas por hectare por dia. Então, são altas taxas de consumo de água. A gente não vai poder esconder isso muito tempo, tá? A gente, esconder entre aspas, não quero ser pejorativo, mas estou dizendo assim, é uma forma de calcular que se faz muito e que é importante a gente
integrar nos conceitos de bioeconomia. E aí, assim, a gente tem essa questão também em cima da pirâmide ambiental e também quanto de CO2, além da energia, quanto de CO2 e de metano, de gases de efeito estufa, são necessários produzir para esses mesmos alimentos chegar na nossa mesa. Aí lá, novamente, vai depender dos alimentos, vai depender, novamente, a carne é vilão, porque vocês devem saber, o gado produz muito metano ao crescer, são animais que têm uma alta produção de metano, e isso é muito negativo. E aí um desafio que foi mencionado na palestra anterior, e eu falo sempre isso para os meus alunos, e tudo isso a gente tem que se lembrar que tem que ser viável em termo econômico. Não adianta a gente viajar em palestras, no mundo, no universo da inovação e criar ideias que não vão chegar nunca no mercado porque elas não são viáveis em termos econômicos. Então, o desafio econômico realmente é muito grande e ele envolve diretamente a questão das distâncias também que eu mencionei mais cedo. Aí eu trago aqui, eu montei isso de manhã rapidamente, mas eu digo muito isso em palestras. É importante em termos de valor, de balizar algumas referências assim. Quando a gente fala de resíduos, a gente está falando ou vocês conseguem trabalhar acima de resíduos gratuitos, são resíduos que vocês mesmos coletam de outras indústrias e tal, então digamos que virtualmente tem um valor zero, mas na prática não é zero, porque vocês vão buscar de caminhão esse resíduo e tal, então ele já tem um valor financeiro real, tá? Então não é um verdadeiro zero. E aí, depois de você processar esse resíduo, você normalmente vai chegar no máximo a mais ou menos R$1,50 o quilo. Sei lá, MDF, compostagem, muitos valorização assim, biotransformação natural de resíduo, compostagem e tal, vocês vão estar com valores muito mais abaixo do real do que acima do real. A parte nobre do produto, que não é o resíduo, que é, por exemplo, a polpa da fruta, que é a castanha, que é a parte suculenta, tá? Digamos assim, vocês têm um valor comercializável de 2 até R$20 o quilo, ou o litro, em certos casos, mas normalmente o quilo. O valor de extratos brutos, de óleos ou de sucos clarificados, que já envolve mais engenharias, mais etapas de know-how, tá? Elas sobem de valor, elas vão de 10 até R$90 o quilo. A gente depois tem os extratos que eu chamo puros, quando vocês, por exemplo, teriam só os produtos anti-aging, só os compostos fenólicos, só os alcaloides, só os taninos, etc, etc. Então, se eu vou só numa categoria de compostos para uma aplicação tecnológica ou medicinal ou farmacológica ou cosmética em particular, eu vou poder subir de valor também. Mas tem que saber que lá estou purificando. E se eu estou purificando, estou empregando tecnologias que são relativamente sofisticadas em relação de engenharia. A gente vai fazer, por exemplo, adsorção sobre resinas macroporosas, depois desorção, concentração, tudo isso de forma orgânica, tá? E compatível com a bioeconomia, mas encarece também o processo. O processo é caro e encarece o produto. A venda dele é mais cara, mas também vocês têm um investimento importante e um know-how importante. E a gente chega ao sonho de
certas pessoas que veem catálogo de produtos puros, dá para chegar a milhares de reais o quilo, até dezenas de milhares, é verdade, é verdade. A gente tem compostos puros realmente vendidos caríssimos, mas lá é ainda mais complicado. A gente faz isso por técnicas como a cromatografia líquida preparativa, que são muito caras em termos de equipamento e que envolve um trabalho, já dizer, neuronal, uma competência profissional muito grande, tá? E aí a gente alcança um patamar muito alto. Eu insisto que esses valores são importantes porque eu sempre digo para os alunos, fazem um plano de negócio. Tem que ver logo, nos primeiros passos, e no curso aqui eu acho que é importante isso, de saber se o meu negócio pode dar certo, se eu posso chegar ao mercado no final. Porque se não dá para chegar no mercado, se eu vou fazer sei lá, um produto que saia 2 vezes, 3 vezes mais caro do que o produto, o similar encontrado no mercado, a venda vai ser muito baixa. Você já se coloca logo uma limitação muito grande. Vocês vão ter que fazer muito marketing, ter um apelo muito grande sobre. Aí, porque vem da Amazônia, porque é natural, porque não sei o quê, não sei o quê. Vocês podem jogar com isso, mas não assim, não ficar o dobro, o triplo do valor de produtos análogos no mercado, né? Que eu considero, pelo menos. Então, como que eu posso fazer para transformar resíduos com valor agregado nitidamente superior? A gente vai dar umas pistas lá na frente. Então, primeiro, a parte nobre do produto, se eu dou o exemplo aqui do açaí, a gente trabalhou desde 95 sobre o açaí e descobrimos que o açaí na região só era conhecido como açaí fino, médio, grosso. Tinha muito, quando eu cheguei, muito preparo manual ainda do açaí e era imprescindível definir, conceituar o que era fino, médio, grosso, o que se entendia por isso. Aí eu fui entendendo que é uma questão de sólidos totais e depois analisar realmente em termos químicos para ver se realmente esse suco tinha um valor comercial maior do que ele estava sendo vendido. Nos anos 90, o litro de açaí era 50 centavos na safra até R$1. Estou falando do grosso, do açaí bem espesso. Hoje em dia, em plena safra, a gente dificilmente tem um açaí abaixo de R$10. Normalmente está mais em Belém, por exemplo, está mais R$20 mesmo na safra. Aumentou muito esse valor. Então, uma coisa que alavancou esse preço é a descoberta de ver que tinha bastante lipídios, gordura, se vocês preferem, óleo, com um perfil totalmente igual ao azeite de oliva. A gente tem também muitas fibras, as fibras são muito boas para a saúde, e tinha muitos antioxidantes, que são esses compostos fenólicos. Então, o conjunto, esse tripé, esse conjunto de azeite de oliva, fibras e antioxidantes é o que a gente conceituava nos anos 90 como dieta mediterrânea, uma dieta certa, uma dieta correta para evitar doenças cardiovasculares e várias formas de câncer. Então, tinha uma publicação que tinha saído em 94 sobre isso, e aí, sobre o paradoxo mediterrâneo, e a gente descobriu logo em seguida que o açaí tinha, por si só, o tripé da dieta mediterrânea, ou seja, consumindo açaí, a gente já conseguia, com isso,
ter todos esses benefícios. E depois a gente foi descobrindo outros benefícios para a saúde. Então, o reflexo disso é que o açaí deslanchou no mercado. Né? Muita gente me pergunta sempre, professor, por que o açaí é sempre consumido com tantas outras frutas fora da região norte, hein? Com morango, misturado com... Enfim, tem tantas misturas feitas, mas dificilmente vocês vão encontrar açaí puro. Até os sorvetes são aromatizados ou misturados com outras frutas. É porque o apelo que foi dado ao açaí logo é um apelo nutricional, é um apelo da funcionalidade, de benefícios para a saúde. O primeiro cliente do açaí fora da região norte não foi o povo, como aqui, né? Foi a geração saúde. Então, a geração saúde misturou com granola, com outras frutas que também trazem benefício para a saúde. E assim adiante. Isso perdurou até hoje. Né? Então, eu estou colocando isso porque, em função do que a gente está puxando de benefícios e de características para um produto, isso pode definir um nicho mercadológico que é muito diferente do nicho que a gente está acostumado aqui na região norte e ao qual vai se destinar lá na frente quando vocês vendem o seu produto. Tá? E eu dou muito esse exemplo do açaí por conta disso. A gente consome aqui de uma forma e ele consumidor lá de totalmente outra forma. Tá? Então, aqui desculpe, eu pulei em cima, mas as publicações também foram aumentando. A gente não estudava açaí nos anos 90, apesar de ser super popular, tipo assim, não interessava a ninguém. Aí, quando se descobriu que tinha muita coisa boa, aí a gente, na verdade, agora a gente está com mais de 100 publicações por ano só sobre açaí. Né? Então, tem muito conhecimento somado hoje em dia sobre açaí. E a gente tem, em termos de VP, em termos de valor de produção, a gente tem realmente um aumento considerável, onde a gente chega a 500 milhões de reais em 2016 e a gente estima estar, no mínimo, acima de 600 milhões atualmente em termos de VP. Professor, o senhor tem 10 minutos. Vou acelerar. Eu acho que dá Aí, tempo. trazendo o caroço de açaí, que é a outra parte, e abrindo leque de possibilidade, a gente pode dividir esse caroço entre a fibra mais externa, com destino, como, por exemplo, a produção de metano, biogás, como é chamado popularmente, e o coquinho que está dentro, destiná-lo, entre outras coisas, para extrair taninos, exemplo desses compostos mais finos que eu estava falando antes, só que os taninos são muito importantes para agente floculante. Eu posso tratar água de rio para ribeirinhos graças a isso. Então, eu posso voltar em termos de economia circular, eu posso devolver parte dos caroços para a população ribeirinha e usar a outra parte do coquinho para fazer bioplástico, porque realmente os plásticos são um dos problemas recorrentes da poluição atualmente dos rios, por conta dos microplásticos. Então, eu acredito que a gente tem que começar realmente a encarar esse problema de plástico de forma madura e encarar a produção de bioplástico. Outro exemplo do cacau, a gente tem a parte nobre que todo mundo conhece, e o estado do Pará é o maior produtor de cacau na frente da Bahia, já faz 4 anos que estamos
maiores produtores nacionais. Bom, tem vários desafios e foram abordados na palestra anterior, não vou voltar, sobre agregação de valor sobre as amêndoas, mas a casca, ela representa 70%. Então, no caso do açaí, era 85% do fruto é o caroço, e aqui o cacau é quase a mesma coisa, né? O grosso do cacau é a casca dele. O que eu faço com essa casca? Eu posso usar como adubo e tal, mas não estou agregando valor real. Né? Então, a gente vai dar exemplo logo depois sobre isso, mas novamente dá para fazer vários produtos diferentes. Então, em termos de quantidade, representa o quê? A partir das 230 mil toneladas de amêndoas só aqui no estado do Pará produzidas, tem 1,4 milhão toneladas de casca residual. É muita coisa. Né? E em caso do açaí, se a gente quer pensar, é mais também de 1 milhão de toneladas de caroço de açaí. Então, para a cadeia produtiva, se eu quero instalar uma startup e ter garantia que ela possa crescer, nos dois casos eu tenho muito conforto, porque eu estou com uma biomassa muito grande à proximidade dos centros urbanos ou das indústrias que trabalham com essas matérias-primas. Então, um exemplo aqui. Né? Eu acho que... Quantos minutos, Marcelo? Eu tenho agora 7 minutos. Tá. Então, quando eu trabalho com resíduos, muito importante saber bem a composição desses resíduos, tá? Muita gente pensa, professor, vamos tirar óleo do caroço de açaí. Não dá, gente. Só tem 2% de óleo dentro do caroço. Isso nunca vai ser rentável em termos econômicos. Não vou chegar naquele valor que eu falei mais cedo, compatível com o mercado. A gente pode usar, mas não tem nitrogênio, por exemplo, quase não tem proteína dentro do caroço de açaí. Então, isso limita. Agora, às vezes, vocês podem misturar resíduos diferentes e com essa mistura de resíduos, vocês aumentam muito o espectro de valorização possível. Tá? Então, o que eu tento mostrar aqui, vocês têm a casca do cacau, com uma composição que tem várias riquezas, mas pontos fracos também. E aí, do lado disso, eu tenho o caroço de açaí, né? Que tem também suas riquezas e pontos fracos. Mas eles se somam. Então, por exemplo, no caso do caroço de açaí, eu tenho muitos açúcares de assimilação rápida. Se eu implico no meio que seja micro-organismos, sejam cogumelos, que é o exemplo que eu vou dar em seguida, eu vou ter um ótimo crescimento se eu estou associando os dois, porque eu tenho uma composição somada muito interessante. E são resíduos que convivem, né? Em SAFs, eu tenho muitos municípios aqui no Pará, por exemplo, onde eu tenho tanto cacau quanto açaí, e indústrias produzindo ambos os resíduos. Então, um exemplo que foi trazido mais cedo da biomimética, que faz revestimento de frutas, a gente está desenvolvendo, mais cedo foi assimilado como se já estava feito, na verdade, para cada fruta tem que ter uma formulação diferente, não existe uma receita assim, eu vou revestir todas as frutas com a mesma popota. Não, isso seria fácil demais. Né? Para cada fruta eu tenho que encontrar, atualmente a gente está desenvolvendo por mamão, a gente está otimizando qual é o melhor revestimento para aqui vocês têm, depois de uma semana de revestimento, vocês veem uma mão ainda bem verde e a direita sem revestimento, o quanto ele já está
apodrecendo, né? E aí, para a maçã e uma outra formulação, a gente está desenvolvendo a partir da semana que vem para o açaí, uma formulação também de revestimento. E lá a gente tem ingredientes vindo tanto do cacau e outros ingredientes vindo do açaí. E, só para fechar, antes de colocar o último slide, cogumelos, por exemplo, também. Cogumelos são produtos nobres no mercado. Vocês têm um valor agregado só pelo próprio cogumelo alto. Né? O cogumelo tem um valor nutricional alto e um mercado importante. Mas, além disso, também ele tem na sua composição componentes muito interessantes, como beta-glucanos, fibras solúveis. Por exemplo, beta-glucano vocês têm na aveia. Né? A aveia é muito comercializada a nível nacional por conta da riqueza que ela tem em fibras solúveis, em beta-glucanos. E por que a gente não está produzindo isso aqui? Por que a gente não faz isso na região norte? E fazendo nossos cogumelos, né, acima. Então, a gente tem uma startup também trabalhando nisso aqui. Mas só para trazer alguns exemplos, né, porque o tempo era curto, né, do quanto é viável, sim, é viável agregar muito valor acima de resíduos, onde vocês partem de um valor de base abaixo do real e vocês sobem muito acima do real quando vocês biotransformam esse resíduo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Aqui é o e-mail de contato do laboratório. A gente está... eu não costumo fazer assim muita propaganda do meu laboratório, mas a gente está no Parque de Ciência e Tecnologia, no Espaço Inovação, como a foto mostra, e a gente trabalha diretamente com startup e empresa, mais do que nunca a partir do mês que vem, devido à implantação de uma unidade Embrapis. Eu retorno a palavra para você, Marcelo. Ok, professor, obrigado. Tem algumas perguntas aqui, aí eu vou fazê-las em bloco. A primeira é da Alessandra Fonseca, do IFAM Campus Lábrea, ressaltando que a Alessandra sempre participa, ela é muito participativa nas aulas. Ela coloca assim: é possível equalizar a bioeconomia e mineração na Amazônia? Um setor não anula o outro, ocorrendo dentro de uma mesma região? Essa é da Alessandra. E aí tem mais uma da Marília Costa, que diz assim: o senhor percebe a dificuldade de acesso a equipamentos tecnológicos de beneficiamento, por exemplo, o liofilizador, se estes estão em laboratórios de pesquisa e não disponíveis para empreendedores, o que fazer? Então, a primeira, obrigado pelas perguntas pertinentes. Na questão de mineração, eu encaro isso realmente como desafios. Eu acho que a gente sempre tem que ver o que é ruim como uma oportunidade de negócio. E aí, quando eu vejo esses problemas de poluição, que seja por microplástico, seja por metais pesados e tal, vamos pensar que isso pode ser uma fonte de negócio para a startup trabalhando em depoluição dos rios ou em depoluição de peixes, porque essa poluição ela alcança, infelizmente, hoje a nossa própria alimentação, né? E, inclusive, produtos que estão sendo vendidos fora da região norte. Né? E há solução, sim. Né? Existem plantas, existem micro-organismos, através da biorremediação, né? Eu posso realmente tratar as águas e tornar compatível, então, a bioeconomia com problemas ambientais. E a questão de acesso aos equipamentos, eu sempre digo que é muito importante
quando a gente desenvolve processo, essa questão do plano de negócio e de pensar na lucratividade possível, é lá que tem que parar para pensar bem em quais equipamentos eu vou selecionar para o meu negócio. Se eu estou secando, o pesquisador ele faz liofilização, porque para ele quer digamos assim, o zero de erro possível nas manipulações. Então, ele vai desidratar a forma mais cara possível, mas que preserva melhor possível os compostos bioativos. Mas quando uma cooperativa vai desidratar, ela nunca vai comprar um liofilizador. É uma das técnicas mais caras e mais consumidoras de energia. É uma técnica de secagem incompatível com a bioeconomia. Então, existem várias técnicas de secagem solares já desenvolvidas, parte delas implementadas, inclusive na cadeia do cacau, né, com as barcaças, e na pimenta do reino, eu conheço outras matérias-primas regionais que as empregam, e aí a gente tem que saber adaptar a realidade do laboratório para a realidade do campo. Isso é fundamental. Ok. Professor, mais uma vez, muito obrigado a sua disponibilidade, o seu tempo, né, colocado para nos ajudar também. Então, quero muito lhe agradecer, agradecer às instituições que o senhor representa também, né? Sua aula foi extremamente importante também, como a primeira do Carlos também, muito interessante para a bioeconomia e para as ações que nós vamos desenvolver junto para elaborarmos os currículos, né? Então, são informações fundamentais. Quero agradecer demais, viu, professor? De E a nada. sua palestra também vai estar circulando nos grupos, né? E se houver alguma dúvida, pergunta, eu remeto ao senhor também, né? E aí a gente passa a resposta também para os grupos. Tá ok, professor? Boa sorte para todos. Eu desejo a todos de ir até o final mesmo. Hein? Muita garra. Precisamos de vocês. Ok, obrigado, professor. Só lembrando que o pessoal também do CVA, CBA está participando também do curso, né? Então, são participantes. Para agora nós fecharmos, né, o nosso bloco 4 e encerrarmos o T2, o Seminário de Bioeconomia e Cadeias de Valor, nós vamos ter agora a nossa terceira palestra de hoje com o tema Economia Circular na Agricultura, aproveitamento de resíduos orgânicos. E para ministrar a palestra, eu convido a senhora doutora Sabine Robra. Sabine Robra possui graduação em agronomia pela Universitat Kassel, em 1991, tem mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em 2007, doutorado em desenvolvimento e meio ambiente em 2014 pelo curso do Prodema, da UESC. Atuou como pesquisadora no grupo Bioenergia e Meio Ambiente na Universidade Estadual de Santa Cruz até 2015. Tem grande experiência nas áreas de gestão de resíduos sólidos e agronomia, com ênfase em produção de biogás a partir de resíduos orgânicos agrários, urbanos e industriais, atuando em temas como a avaliação de potencial para a geração de biogás, diversos substratos, como dejeto de animais, resíduos de biodiesel, da mamona, pinhão manso e dendê, glicerina bruta, macrofitas aquáticas e manipoeira. Foi pesquisadora e professora da área de trabalho tecnologia ambiental do Instituto de Infraestrutura da Universidade de Innsbruck, na Áustria, onde desenvolveu diversos estudos sobre o tratamento mecânico e biológico de resíduos sólidos, urbanos e da indústria. Atualmente é team leader das áreas de economia circular e bioeconomia no projeto de cooperação internacional da GIZ e com o MEC, Profissionais do Futuro, Competências para a Economia Verde. Sabine, seja bem-vinda. A palavra está com você. Olá, muito obrigada, Marcelo. Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Perfeito.
Boa tarde a todos. Agradeço muito a presença de vocês que ainda estão com a gente. Espero que a minha palestra traga algumas informações interessantes para vocês. Então, vou começar aqui. Aqui eu vou falar sobre economia circular e uso eficiente de recursos, né, que todo mundo quer, a compostagem, a biodigestão anaeróbia, pode também falar anaeróbica, acho que os dois termos estão em uso. Também tenho algumas informações sobre a utilização das larvas da mosca soldado negra e de minhocas, né, que todo mundo sabe tratar resíduos orgânicos. Então, a gente quer a produção eficiente, né? Uso de recursos naturais para desenvolvimento sustentável, a gente quer minimizar os impactos ambientais e Não está desenvolvimento... aparecendo sua palestra, você já colocou, meu Sabine? Deus! Ainda não está Esqueci de aparecendo, não. compartilhar, mas não tem muito problema, não, que vocês vão... Ok. Tem que falar logo, viu? Vocês estão vendo agora? Agora estamos. Perfeito. Então, só para não... Foi isso, né? Que passei. Pronto. Agora estamos aqui. Ok, aqui temos, né, na Polícia Nacional de Resíduos Sólidos, no 9º artigo dessa lei, temos essa ordem, né, que se encontra em todas as leis, também na Europa. A pirâmide de resíduo, né, primeiro, não geração ou redução, né, evitar produzir resíduos quando possível, já que tem resíduos, reutilizá-los, consertá-los ou fazer reciclagem, né? Mas falando nos resíduos orgânicos, cada fonte é diferente, né? O dendê é diferente do açaí, a gente ouviu muito do açaí agora, e então aqui tem bastante opções específicas, mas quando chegamos ao tratamento desses resíduos, realmente quando essas opções estão esgotadas e o que sobra é o resíduo mesmo, sem uso, né? Aí entra eu, né? Com opções de tratamento, que é assunto dessa palestra. E depois temos a disposição final, que a gente procura isso ser mínimo, né? A gente quer que isso tudo fosse voltar para o ciclo de vida, basicamente, né? Então, quando a gente fala do processamento de produtos naturais, de qualquer coisa, qualquer origem, pode ser cacau, açaí, como se chama, castanha do Brasil, etc., a gente trata de produtos naturais. A gente processa, né, entra energia elétrica, energia térmica, às vezes, para cozinhar ou secar, e entra água também para lavar, etc. E aí esse processamento não só produz os produtos prontos para mercado, mas também produz resíduos sólidos e efluentes que vão para o nosso meio ambiente aqui. Aqui temos nosso ambiente, né? Aqui os efluentes, os resíduos sólidos, aí a gente pode se perguntar, será que isso gera poluição? Ou será que a gente pode extrair algum valor desses resíduos, né? Então, isso exige um tratamento bem pensado. Os objetivos são, então, melhorias na eficiência energética, recuperação e reciclagem de recursos naturais, que esses resíduos a gente enxerga como recursos, modificações no desenho dos processos de produção, isso também é importante na economia circular, né? Essa parte serve, por exemplo, para diminuir o desperdício e aumentar, né, a eficiência. Uso de materiais ambientalmente mais favoráveis, também entre isso. Aqui, esse conjunto dá para a gente medidas integradas, né? Qualquer coisa, a gente coloca uma caixa de medidas aqui, uma caixa de ferramentas para chegarmos à economia circular. E, né, uma ilustração bem como isso funciona, né? Sai da terra, entra para a gente e volta para a terra, basicamente fechando o ciclo. Ok, agora
a gente precisa conhecer nossos resíduos, né? O professor Hervé já falou sobre isso. A gente precisa primeiro ver os resíduos sólidos, por exemplo, né? Que imagino que uma cidade não só produz, tem com produção de produtos, não só tem resíduos da produção, mas também resíduos domésticos, comerciais, etc. Primeiro, a gente precisa tentar evitar, né, através da educação e publicidade. Depois, a gente precisa primeiramente ver no nosso resíduo, ele é problemático de alguma forma. Se sim, precisa de um tratamento específico. Se não, vai para o próximo passo. Será que a gente pode aproveitar desse resíduo? Sim, a gente passa pela reciclagem, por exemplo, plásticos, metais, etc., né? Aí isso vira matéria-prima secundária, se tudo der certo. Se não for reciclável, o que vamos fazer com isso? Será que pode ser degradado biologicamente? Sim, aí temos essas opções que eu vou falar hoje, né? Para produzir adubo orgânico, biofertilizante e com no caso perfeito também teremos o biogás. Se isso também não for possível, a gente pode ainda incinerar, né, para geração de energia, por exemplo, materiais como lenha, etc., que não tem como fazer compostagem nem biodigestão. E depois o que sobra a gente pode aterrar ou ainda utilizar como fertilizante, tipo as cinzas, né, que são ricas em potássio. Então, aqui, né, eu vou comparar um pouco os dois processos, né, biodigestão e compostagem. Né? Matérias de origem biológica são degradáveis biologicamente, ao princípio. O material biológico de origem vegetal ou animal faz parte de resíduos domésticos, de esgotos, de resíduos de processamento de produtos naturais em forma de sólidos e líquidos. Podemos usar alguns processos biológicos para a degradação desses materiais, com aproveitamento dos produtos. Temos o processo aeróbio, com presença do oxigênio do ar. Isso é muito importante decorar, né? Aeróbio. E temos o processo anaeróbio, onde o oxigênio é ausente, sem oxigênio. E também temos a possibilidade de aplicar insetos e minhocas. Desculpem os erros de digitação. É isso. Então, a biodigestão é a decomposição microbiana anaeróbia, já falei isso, né? Substratos de alto teor de água, basicamente, né? Pobres em estrutura, o processo é muito lento e a tecnologia exige um elevado grau de tecnologia. Os produtos principais da decomposição são o CH4, ou seja, o metano, e o CO2. E também gera-se um biofertilizante líquido. Então, nesse processo, né, aqui temos a glicose. Se a gente passar pela biodigestão anaeróbia, a gente ganha 3CH e 3CO2. E um pouco calor. Já com a compostagem, a decomposição ou degradação microbiana é aeróbia. Então, os micro-organismos precisam de oxigênio. Substratos de baixo teor de água não são líquidos, nem bombeáveis, e são ricos em estrutura. A compostagem é um processo bastante rápido, exige um baixo grau de tecnologia. Os produtos principais da decomposição são o CO2 e calor. E gera-se um biofertilizante sólido, o composto. Então, a gente vê aqui, né, a degradação da glicose com oxigênio, aqui sem oxigênio, né? Com oxigênio gera 6 CO2 e 6 moléculas de água. E gera bastante calor, né? Que é um metabolismo energético oxidativo como a gente também. Então,
o CH4, o metano, pode ser uma fonte de energia possível, né? Quando a gente cria a infraestrutura, já é um processo bem sucedido, mas certamente é uma fonte de gases de efeito estufa, né? O metano, ele tem 28 vezes o poder do CO2. Ok, mais comparação, geração, aqui temos a biodigestão, né? Geração de biogás com pouca redução da massa. Só 3 ou 4% nos dejeitos bovinos, por exemplo, né? A gente enche o biodigestor, depois de 50 dias, quase a mesma coisa dentro. Já a compostagem, na compostagem, há bastante redução do volume e da massa, por volta de 50%. Então, você tem uma pilha de 2 metros no início e depois, já de poucos dias quase, né? A coisa cai, depois de 40 dias já só tem 1 metro de altura esse negócio. Ok. Temos energia contida nos nossos materiais, né? A gente, no processo aeróbico, temos 100% energia, como aqui também, mas o que acontece com essa energia? No processo da biodigestão, aqui aeróbico, compostagem, né? 100% da energia, 50% da energia contida no input sai em forma de calor. E 50% fica no composto. E aqui pouco de energia sai no output, que é, por exemplo, água, vapor de água e CO2. Aqui no anaeróbio, dos 100% da energia que entra, sai pouco pelo substrato digerido, sai pouca energia no output, também em forma de vapor de água, mas a maior parte da energia sai em forma de biogás, né, de CH4. Também temos outro problema, né? Temos a evolução do consumo de fertilizante aqui no Brasil, né? Que dá para ver que recentemente deu pulo para cima. Então, fertilizantes como potássio, nitrogênio e fósforo são muito procurados. Então, se a gente tivesse uma fonte desses, né, lá no quintal, não seria bom? Também temos os impactos ambientais da produção de fertilizantes, né? A mineração de potássio, por exemplo, gera resíduos minerais com alto teor de sódio, que polui rios, por exemplo, se lixiviado. E a produção de nitrogênio, pelo processo Haber-Bosch, tem alto consumo de energias fósseis, né? Principalmente gás natural. E a mineração do fosfato também produz monte de resíduos minerais e também esses, muitas vezes, também têm uma certa radioatividade. Então, seria bom se a gente pudesse evitar essas cadeias, né, reutilizando os fertilizantes que a gente tem, que estão contidos nos nossos resíduos. Tem outra coisa, né, o preço dos fertilizantes, fósforo, nitrogênio e potássio, estão subindo também em função dos preços elevados de energias fósseis. Ok, como é que funciona quais opções que a gente tem para tratamento de resíduos orgânicos? Já falei, né, da compostagem, material vegetal, que normalmente é firme e rico em estrutura, pouco úmido, produz compostor orgânico muito adequado para fertilizante. Também temos os resíduos de cozinha, de verduras, borras, polpas, que são úmidos, pastosos, facilmente degradáveis. Aqui temos a opção de biodigestor, que produz energia. Se a gente acoplar uma unidade de cogeração, a gente pode gerar energia elétrica. E também o efluente, o substrato digerido, faz excelente biofertilizante, porque todos os
os minerais estão realmente mineralizados e não estão mais em compostos de carbono ou moléculas mais complexos. E também temos a opção de incineração, né, podas de árvores, arbustos, palhas, que são secos e lenhosos. Também produz energia e também produz cinzas que podem ser utilizados como fertilizantes. Ok, agora vou falar da compostagem. Aqui temos uma compostagem caseira. Eu tirei essas fotos no Hotel Transamérica, lá em Comandatuba, na Bahia, onde acompanhei um experimento. Então, esse composto é realmente o melhor composto que eu já vi na minha vida, realmente, sem mentir. Então, por que a gente faz a compostagem? Primeiramente, obviamente, tem um papel importante para o gerenciamento sustentável dos recursos naturais. A matéria-prima, essa aqui, né? Se tomamos essa matéria-prima tem alto valor de fertilizante, aspectos da proteção do clima e também temos, né, como falei, dos fertilizantes, da produção dos fertilizantes minerais e também satisfaz as exigências na gestão do humus e dos nutrientes nos solos agrícolas. Então, o composto faz bem para todos os solos. Aqui, essa foto mostra, né, vários tipos. Aqui, essas partes, obviamente, não são facilmente compostáveis, porque são ricos nem para biodigestão, consistem basicamente de celulose, de lignina, são secos e bem compactos. Então, misturado, o professor Hervé também já mencionou isso, né? Misturado, triturado, aqui os trituradores, úmidos e finos, faz um excelente composto, né? Misturado com coisa fresca, verde, etc. Então, na verdade, a compostagem é uma imitação de processos naturais. A gente tem como materiais apropriados que tem um alto teor de carbono orgânico, né, que serve como alimento para os micro-organismos, materiais biologicamente degradáveis, inclusive materiais lenhosos, né, não troncos, né, mas materiais lenhosos triturados. Matéria seca por volta de 65%, relação carbono-nitrogênio 31%, não pode ser mais estreito, porque senão o processo não vai funcionar. Disponibilidade de oxigênio, importante, as bactérias precisam respirar, e precisa de revirar para homogeneizar e aerar o composto. Aqui o produto pronto. Tem um cheiro de terra mesmo. Então, degradação biológica aeróbia com oxigênio, não posso cansar de destacar isso, né? A coisa entra, a água entra, o que sai é CO2, também isso contribui para a perda do volume. Os compostos de carbono aqui são transformados em CO2, e também energia em forma de calor, depois temos nosso composto pronto. Aqui tem uma abreviação, MO, que é matéria orgânica. Vai fazer um papel importante depois. O que está realmente acontecendo? A gente tem água, oxigênio, os micro-organismos, aqui entram nossas substâncias orgânicas, que consistem de proteínas, gorduras, celulose, lignina, energia e nutrientes. Os micro-organismos vão degradar, né? Usando água e oxigênio, como a gente também, só em escala menor. O que acontece é a hidrólise de proteínas, carboidratos, gorduras, componentes das paredes das células. Eles vão ser quebrados em componentes menores, em peptídeos, aminoácidos, monossacarídeos, álcoois graxos e fenóis. E também sai CO2 e vapor de água, e também está produzido esse calor.
depois, no próximo passo, né, esses já ainda coisas um pouco mais, ou moléculas um pouco mais complexas, são degradadas mais em ácidos orgânicos, amônia, amoníaco, nitrato e ácidos úmicos. Também é produzido odores e um pouco de lixiviado, dependendo do teor de água. Esses são processos químicos e bioquímicos que acontecem, e o produto final é matéria úmica, secundária e estável. Estável quer dizer realmente não degrada mais. Não degrada mais, errado, claro que degrada, mas não assim, de forma rápida. São o bioma no solo que faz a degradação, né, continua, e a revidação tem a própria economia circular dentro do solo. Aqui, mais uma vez, o processo de compostagem. Nas primeiras horas e dias, temos um aumento da microflora, né, bactérias que aguentam acima de 70 graus Celsius. Eles também são aeróbios e também anaeróbios, né? Porque às vezes a coisa ainda é muito úmida e não tem bastante oxigênio disponível. Mas esses aeróbios, então a gente precisa revirar isso, né? Aqui tem a degradação das moléculas de mais fácil degradação, açúcares, proteínas e gorduras, e depois a microflora, o número de indivíduos ou de espécies tem um declínio. Entram outros micro-organismos, microflora, bactérias, fungi, que aguentam temperaturas acima de 60 graus, e aqui acontece a degradação da hemicelulose e da celulose, e no final do processo, flora mista fúngica ataca a lignina também. A lignina não é degradável anaerobiamente, só no ambiente aeróbio. Ok, o que a gente precisa fazer, então, controlar o processo de compostagem, melhor forma a medição da temperatura. Aqui esse experimento, aqui a evolução da temperatura observada. A gente vê aquecimento muito rápido nos primeiros dias e depois cai. E vocês veem esses piques aqui. Sempre houve um reviramento aqui, aqui e aqui, e depois entrou novo ar e nova água, e o processo esquentou de novo. Como é que a gente pode medir a umidade certa do composto? A gente faz um teste de punho, né? Apertar uma amostra, se sair água, o composto é muito úmido. Se fica assim uma bolinha que não quebra, a umidade é perfeita. E quando ela cai assim em pedaços, o composto precisa de água. É muito fácil de fazer. Então, a gente precisa misturar o material, frequentemente virar, arar, irrigar, e a duração adequada do processo a gente precisa determinar quando está maduro. Pode ser depois de 3 semanas, já tem um composto que pode ser utilizado, mas melhor amadurecer ele mais. E quando a gente usa máquinas, né, o processo tem um balanço energético negativo, né? Não produz energia, mas exige alguma fonte de energia para trabalhar com ele. Sabine, você Oi. tem cerca de 8 a 10 minutos. Só? Então? É muito rápido. Mas tá Achei bem, que... pode continuar. Então, eu vou pular para a biodigestão anaeróbia rapidamente, né? O que é biogás? Eu tenho um monte de slides ainda, achei que tinha mais tempo. Desculpa.
Então, né, a gente tem a biodigestão anaeróbica, que produz biogás e biofertilizante, e o biogás pode ser utilizado para calor, energia elétrica, como combustível ou substituto de gás natural. Agora, vou fazer o quê? Já falei isso. Então, o gás tem Pode continuar normalmente, sua apresentação está indo num tempo bom. Pode continuar como você estava. Alto poder efeito estufa, né? Já falei. Não pode deixar o gás escapar. No mundo, na Áustria, na Alemanha, na Dinamarca, Holanda, etc., estado da arte no tratamento de lodo ativado das estações de tratamento de esgotos há mais de 100 anos. A partir dos anos 90, cresceu bastante o número de biodigestoras rurais. Também houve incentivos dos governos. Hoje, agora com a crise da Ucrânia, produção de biogás está em alta de novo. Na Índia e China também foram introduzidos biodigestores menores, rurais, decentrais, para pequenos produtores, para geração de energia, nível tecnológico comparativamente baixo. Então, aqui temos os modelos indianos e chineses. Esses modelos foram importados no Brasil, mas aparentemente não se deram muito bem aqui. Né, nas décadas de 78, especialmente entre suinocultores, programas oficiais para implantação, para geração de energia local, produção de biofertilizantes, etc., reduzir a dependência das pequenas propriedades rurais na aquisição de adubos químicos, né? Isso também é um forte argumento. E aumentar a renda dos criadores. Porém, energia fóssil barata, que foi mais barata do que os cuidados, os custos dos biodigestores, todo o trabalho que a gente teve com eles, a maioria dos sistemas implantados acabaram sendo desativados. E também houve uma falta de mão de obra qualificada para cuidar desses sistemas, porque não é muito fácil. Também temos nas estações de tratamento de esgotos a tecnologia WASB, que funciona com efluentes bastante líquidos, e temos também na indústria de fécula utilização de lagoas cobertas com lona para utilizar o gás que está sendo formado nessas lagoas de tratamento, que se não fosse isso ia subir e aumentar o efeito estufa um pouco, mas mesmo assim contribui. Aqui biodigestor assim convencional, o princípio, né? Vai entrar o substrato, aqui é tudo vedado, também vedado a entrada do ar, né? Que já falei que funciona sem ar. Aqui dispositivo, um agitador para misturar, e entra aqui e depois de certo tempo que, por exemplo, uma bolinha de biomassa se encontra aqui, migra aos poucos pelo biodigestor, faz algumas voltas e depois por volta de 20 a 30 dias sai para o pós-tratamento ou para fertirrigação. E aqui temos o armazém do gás, que vai ser utilizado para cogeração ou qualquer outra coisa. Tem uns biodigestores bastante simples, né? Fazer uma pequena lagoa, alguma coisa, botar o substrato, botar uma lona em cima e pode utilizar. Biodigestor funciona que nem uma vaca, a biodigestão, né? Eu fiz agronomia, me interessei bastante pela alimentação de ruminantes, e aqui percebi que a biodigestão é muito parecida, né? Aqui temos a trituração, hidrólise da celulose. Aqui, primeiro os compostos de mais fácil degradação, depois os mais complexos, e depois a
metanogênese que na vaca sai pela boca, né? Mas a gente quer evitar que a vaca produza muito metano, a gente quer que ela use os precursores do metano para a produção de energia. Então, processo anaeróbio, sem oxigênio, né? Entre nossas coisas, nosso resíduo, e a gente precisa, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, a gente precisa adicionar calor, né? Aqui no Brasil, provavelmente não é necessário, mas aqui precisamos de alguma fonte de calor para aquecer o biodigestor para 38 ou 37, 38 de graus Celsius. O produto é metano e CO2, né? Pode ser utilizado para a produção de energia, e aqui o fertilizante. Os processos dentro do biodigestor, né? A gente, como na compostagem, a gente tem os nossos substratos, que são polímeros, carboidratos, proteínas, gorduras. Aqui tem micro-organismos que são aeróbios facultativos, ou seja, eles podem viver com ou sem oxigênio, enquanto para os anaeróbios, oxigênio é uma substância bastante tóxica e mata esses micro-organismos. Então, o processo aqui se chama hidrólise, que nem na compostagem. Depois, os processos são diferentes. Os micro-organismos anaeróbicos formadores de ácidos vão degradar os açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, e vão produzir ácidos graxos voláteis, ácido acético e álcoois. Esse passo se chama acidificação. Depois vem micro-organismos acetogênicos, que pegam esses produtos e transformam em ácido acético. Ácido acético é a principal fonte para esses micro-organismos metanogênicos que produzem depois o metano, mas também produzem o H2S, que é bastante tóxico, né? Não pode, então tem qualquer pessoa que tem um biodigestor tem que saber disso. Então esse processo se chama metanogênese. Qual a diferença e qual o que é igual na alimentação dos bovinos e da biodigestão? Objetivo, né? Nos ruminantes, gerar energia para o organismo. Aqui a gente quer gerar energia para a gente. Ela também, a vaca também faz degradação de compostos carbônicos em ácidos graxos voláteis, que nem aqui no nosso biodigestor, mas ela usa os ácidos voláteis para metabolismo dela. Uma parte só vira metano. E aqui a gente, na biodigestão, temos a metabolização completa dos ácidos graxos voláteis para metano. Aqui acontece dentro da vaca, né? Então, ela precisa de uma variedade de substrato bastante limitada. Capim, talvez um pouco de volumosos, um pouco de ração. E também, quando tem um pedaço de... vocês ainda estão? Ah, tá. Corpos estranhos, né, são muito sensíveis. Então, o biodigestor, ele não tem esse poder de autocura, né? Se der uma coisa errada, as coisas morrem. Mas ele pode usar uma ampla variedade de substratos. Já volumoso atrapalha o processo e é mais ou menos tolerante a corpos estranhos. Recomendações para a alimentação de um reator de matéria seca. Precisa menor de 15% para bombear o material. Teor de matéria orgânica não pode ultrapassar 2 a 4. 4 já é bastante alto, né? Quilogramas por metro cúbico. E o tipo de matéria orgânica, né? Todo tipo que não seja rico em lignina pode funcionar. Você tem mais 5 minutos, Sabine. Tá. Então, eu vou pular, vocês vão receber a apresentação depois, né? Parâmetros importantes, já foi falado.
aqui, né, a gente pode calcular o rendimento teórico na geração de biogás. Tem essa fórmula, a gente pode colocar na fórmula e também saber a composição do gás, né, quanto CO2 e quanto metano, porque o metano, ele é o que dá valor, o componente, né, e dá para ver que a gordura, ela tem a maior proporção de metano na sua degradação. Alimentação com rações. Então, a falha de processo é um fenômeno que muitas vezes acontece quando a gente faz um erro, né? Por exemplo, muita matéria orgânica, o negócio fica ácido, o pH cai, a proporção de CA4 e CO2 no biogás muda, a gente tem a perda do substrato, a perda da produção de biogás, e aqui, quando a gente alimenta o animal erradamente, né, dá muita ração, tem acidose ruminal, pH cai, e com algum azar a gente perde o animal. Tem um exemplo, né, biodigestor Fazenda Cascata em Uruçuca, que teve um bom resultado. O gás foi utilizado de maneira bem simples para a secagem de cacau. Então, foi um projeto bastante interessante, mas o projeto parece estar desativado. Eu não achei mais nada, nenhuma informação. Então, resumindo, fazer biogás é fácil, manter o biodigestor funcionando é difícil. Rapidamente, né, as larvas da mosca soldado negra, ela vive em todas as regiões do Brasil, tropicais do mundo, né? Então, ela vive no Brasil também, não precisa fazer muita coisa, ela vem sozinho, ela não pica, não transmite doenças, não entra em casa. O que é interessante é a larva dela, né? Que a larva, ela precisa de pouco tempo para ficar madura, e ela dá para produção de ração de aves, ração de isca de peixe, ração de répteis, pets, né? A composição aqui da larva. E ela é autocolhedora. Quando fizemos um dispositivo para ela sair, por exemplo, né, as larvas na última fase larval, elas vão sair sozinhas, né, procurar um ambiente seco e escuro. Então, a gente providencia, aqui tem as larvas. Ela, na verdade, ela só tem vantagens, não dá muito trabalho, não tem mau cheiro, nem nada, né? Só a única coisa é que muitas pessoas têm medo dessas larvas. Balanço de massa aqui, né? Redução ela come qualquer coisa, desde dejetos suínos até resíduos de produção de açaí, talvez, né? Cacau, etc. Ela produz também matérias-primas biogênicas para novas aplicações na área de bioeconomia. Aqui, insetos como fonte de matérias-primas é um hype no momento na Alemanha, na Áustria. Aqui, publicação no site do Ministério Federal de Educação e Pesquisa na Alemanha, né? Insetos como fonte de matérias-primas. Fiz uma pesquisa no Google rapidamente só para saber a quitina, a aplicação da pele, né, da quitina da larva. Tem bastante estudos, então, para a bioeconomia é bastante interessante. Tem online shop, onde você pode comprar diversas coisas, larvas frescas, proteínas e óleos, fertilizantes, né, aqui comprar, no site da Alemanha. Também vários estudos aqui, aplicações, tudo na Alemanha e na Áustria, onde precisa aquecer a estufa para criar esses bichos. Aqui no Brasil, eles crescem de graça. Pronto. Crescem rápido, é segura, alimentação natural para os animais, peixes e aves. E também tem minhocas ainda, né? Que podem ser utilizados como última fase da compostagem. Por exemplo, como isca ou também ração animal, é uma situação que todo mundo ganha, né? Ganha um substrato de ótima qualidade e ainda pode vender as minhocas.
Pronto, muito obrigada. Corri para terminar. Tinha muito sobre biogás ainda, né? E também eu acho que desses conhecimentos daria para reduzir a demanda de educação, de ensino que precisa, né? Para primeiramente avaliar é possível ter um biodigestor e também manutenção, né? Construção gigantesca, né? Essa área. Só, Ok, Sabine. só não Obrigado. consegui terminar, desculpem, viu? Não, mas foi ótimo. Eu acho que a sua palestra ela é muito elucidativa e o pessoal vai voltar a ela até para ver, né, as colocações que você faz que são extremamente importantes. Tem perguntas aqui, eu vou abrir, vou colocar as perguntas, tá bom? Tá, Vou fazer de bloco de 2 em 2. eu vou Se eu não me tentar engano, tem responder. quatro ou cinco perguntas. A primeira é da Alessandra Fonseca, do IFAM Campus Lábrea. Ela diz assim: existem iniciativas de popularização da biodigestão entre comunidades amazônicas? Algum esforço de socializar tecnologias sociais para aproveitamento de biogás e da técnica de compostagem? Eu não sei Essa foi da. dizer. Desculpa, eu já respondi. Eu não sei dizer, que não conheço muito a situação na Amazônia. Ah, ok, ok. Essa pergunta, Alessandra, a gente pode fazer também para o professor Hervé, que mora muitos anos na Amazônia, trabalha muitos anos na região, né? É interessante também. Aí tem uma pergunta da Marina, do Instituto Federal de Roraima. Ela diz assim: vocês utilizam micro-organismos eficientes, a exemplo do EM4? Pois o seu uso acelera o processo de decomposição e se obtém mais rapidamente o composto pronto, sem alterações químicas. Bom, eu nunca usei e o pessoal com quem eu tratei na Alta Alemanha, que fazem muita compostagem, né? Grandes usinas de compostagem de resíduos orgânicos municipais, eles nunca usam porque, normalmente, todos os micro-organismos que a gente precisa já estão no ar, né? São como se chama? São presentes no ambiente normal, menos na Antártica, talvez, né? Mas Isso. normalmente não precisa porque também quando você tem uma composição bem variada do seu material inicial, né, tem todos os nutrientes, tem bastante poros para água e para o ar, faz um reviramento frequente no início. Eu acho que talvez em alguns casos pode ser necessário, mas normalmente eu não usei, nunca. Ok. Mais uma pergunta da Alessandra Fonseca, do IFAM Campus Lábrea. Existe algum tipo de aproveitamento do CO2 produzido na compostagem ou em projetos de rede e de sistemas agroflorestais, SAFs, devem estar associados visando fixar o carbono liberado no processo? Em compostagem, eu não sei, mas eu sei que na Alemanha, nas usinas de biogás, eles têm projetos de captar o CO2, eles fazem a separação do CO2 do CH4 e o CO2 eles já têm aproveito para produzir CO2 industrial. Eu sei disso, mas assim, captar o CO2 do composto, eu acho que é difícil, porque você deveria cobrir, cobrir o composto com uma lona impermeável e fazer a aeração artificial, bombear ar lá dentro e pegar o ar que sai. Eu acho que o esforço tecnológico não vale a pena. Entendi. Aí tem uma pergunta, a Alessandra está me corrigindo que não é RED, é RAD, é recuperação de áreas degradadas, né, em SAF. Tá. Ok. E aí tem uma pergunta da Cleo Santana, do Senai Amapá. Pergunta assim: para o dimensionamento do biodigestor anaeróbio,
que utiliza substrato orgânico, há limite para a relação entre quantidade e volume de matéria-prima sólida ou matéria-prima semissólida, ou não há relação? A única relação, não, os parâmetros importantes são a carga orgânica, 3 quilos por metro cúbico do material realmente orgânico, seco, né? Não pode ser ultrapassado e o material deve ter um teor de água para ser ainda, para poder usar bombas. São as duas principais limites. Também tem outros processos de biodigestão um pouco mais complexos, né? Biodigestão a seco, que funciona em tipo fermentadores tipo garagem, que tem um portão, mas é tecnologia bastante cara, né? Esses biodigestores Ok. que a gente viu, os mais simples, eles funcionam assim basicamente também pela gravidade, né? O que entra e o que sai, a gente coloca um pouco no declive, no terreno, e a coisa acontece sozinha. Então, não precisa de bombear, mas ainda assim, o material tem que ser líquido o suficiente. Ok. E a última pergunta é da Poliana Ribeiro Barroso, do Instituto Federal de Rondônia, do campus Guajará-Mirim. Diz assim: quais os custos dos biodigestores e a mão de obra para sua manutenção? Já existem cursos técnicos voltados para essa área? Isso também não sei, mas comparado com compostagem, aí você vai precisar de cavar um trecho, algum buraco, fazer um trabalho de alvenaria, comprar uma lona, que tem que ser uma lona especial, né, que ela tem que ser bem robusta também, porque tem gente, por exemplo, esse biodigestor que mostrei lá naquele assentamento, tinha gente, né, supersticioso, que furaram a lona com forca, né, porque acharam que era uma coisa do diabo, né? Nossa. Então, sempre houve isso, né, então, a manutenção é o problema também, né? Precisa de gente quando tem uma tecnologia um pouco mais avançada, né? Tem muitas partes que podem quebrar, que é difícil de consertar. Também tem que tomar cuidado porque pode escapar gás e a área em volta pode ter uma concentração, uma mistura do gás com o ar que pode explodir, né? Que se chama X, em alemão, zona X, zona de explosão, né? Perigo. Tem que saber disso. Ok. Tem o Antônio que está com a mão levantada. Antônio? Isso. Só uma contribuição aí na participação da professora Poliana, do Instituto Federal de Rondônia. A ideia dessa formação aqui que a gente está apresentando é justamente para que vocês pensem se é possível preparar uma qualificação profissional aí na região de Rondônia, né? Ela pode ser no futuro incorporada como uma saída intermediária de um curso técnico em química, de um curso técnico em agropecuária, por exemplo, né? Ensinando os estudantes, ou do curso técnico em saneamento, que a gente tem previsto no catálogo e a gente não tem oferta ainda na região norte. Então, a gente pode estar tentando iniciar isso como uma qualificação profissional. E aí, conforme a tecnologia for desenvolvida, né, as formações preparadas, a gente incorporar isso num curso técnico. Tá? Ok, isso mesmo. Todo o trabalho aqui é voltado para que a gente possa multiplicar, né, os currículos com essas novas áreas e novas demandas que vão aparecendo, né? Então, isso é extremamente importante. Sabine, quero muito agradecer a você, Sim, eu a só sua quero disponibilidade. dizer uma Sim, coisa, né? Porque eu ok. só apresentei as coisas mais superficiais, né? É, Ainda mais porque eu tive que correr, porque não estimei o prazo que eu tenho corretamente. Mas é muito mais, né? Atrás disso. Então, ok. deve considerar isso também, né? Ok.
Então, obrigado novamente, né? Eu sei do seu tempo que é muito escasso, mas eu acho que foi muito importante toda a contribuição que você deu com o aproveitamento dos recursos naturais, a geração de novas atividades e negócios, com abordagem na economia circular, né? Para o aproveitamento desses resíduos orgânicos, para compostagem, a biodigestão e também a produção de humus, né? Muito obrigado, Sabine. Eu Obrigada, queria foi um prazer agradecer meu. também, ok. Eu queria também agradecer mais uma vez todos os palestrantes que estiveram conosco nessa tarde, o Carlos Cury, a Sabine Robra e o Hervé Rohes, extremamente importante, né, com palestras ricas para que nós possamos também depois nos debruçarmos sobre elas, sobre os materiais, enfim, para o T3, né, o momento das oficinas presenciais. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do T2, do Seminário Bioeconomia das Cadeias de Valor. Estamos praticamente encerrando o bloco 4, né? No dia 8/11, nós iniciamos com o bloco 1, Bioeconomia das Cadeias de Valor. Vimos o mapeamento das cadeias de valor, as relações de gênero e a diversidade e os empreendimentos comunitários e a relação com as empresas. No dia 9, no bloco 2, nós vimos a regularização ambiental, a importância dela para as cadeias de valor, a agroindústria, né, e todo o sistema ali de vigilância sanitária, e também a gestão da qualidade para a diferenciação dos produtos e agregar valor também com os parâmetros voluntários. Já ontem, no dia 16, nós vimos os serviços nas cadeias de valor, com o itinerário da sociobiodiversidade, né, pegando uma parte da terra, da gestão, crédito, financiamento para os empreendimentos comunitários. E hoje nós estamos encerrando o T2 com o bloco 4, né, tratando da inovação nas cadeias de valor e também do uso e da gestão dos resíduos na produção. E agora é a hora de avisos importantes, né? Não saiam ainda, que a gente tem mais 5 minutos para assuntos importantes que eu preciso abordar com vocês. Todos veem aí a apresentação? Sim. Está aparecendo sim, para sim. todos? Sim. Ok. Só não tá no modo de apresentação. Ok, agora Agora foi. tá. Agora tá. Isso. Isso, avisos importantes. As apresentações, aulas gravadas e materiais. Então, todas as apresentações dos blocos 1, 2, 3 e 4, bem como os materiais para leitura sugerido pelos palestrantes, serão enviados nos grupos dos estados, né? No máximo até segunda-feira, esse material vai estar com vocês. Quanto a atividades e avaliação, serão enviados também aos grupos de WhatsApp atividades para nós trabalharmos um pouco de todo esse conteúdo que nós vimos até hoje. E também as avaliações, né, para serem realizadas em relação aos temas abordados durante o T1 e o T2. A avaliação do T1 já foi enviada, então quem não fez ainda tem que fazer. Entre, né? Nós vamos circular novamente nos grupos o link para todos entrarem, poderem fazer essa avaliação, e a avaliação do T2 e uma avaliação de conteúdo também. Por isso é fundamental assistir às aulas novamente, as aulas gravadas, e observar as apresentações e os materiais encaminhados nos grupos. Agora, o último aviso, quanto ao T3, que é a nossa próxima etapa do curso de multiplicadores em bioeconomia na educação profissional e tecnológica na Amazônia. O T3 são as oficinas presenciais nos estados. Então, nos dias 7 a 9 de dezembro, acontecerá a primeira oficina presencial, que será em Roraima, no campus do Instituto Federal em Boa Vista. As datas do T3 nos outros estados, como o Antônio informou no início do nosso bloco 4 de hoje, elas serão definidas nos próximos dias, com início previsto para março de 2023. A participação nas oficinas é fundamental, importantíssima, e a gente lembra que o deslocamento e as despesas de hospedagem, para quem se desloca de outra cidade que não as capitais ou as cidades onde a oficina vai estar acontecendo, essas despesas de diárias, viagem, enfim, hospedagem, serão por conta das suas respectivas instituições.
Por isso, devem ser solicitadas o quanto antes. Quando as instituições fizeram a inscrição de vocês, elas assumiram essa participação, né? Então, vocês têm que entrar em contato com os departamentos e os órgãos responsáveis dentro das instituições. Tá ok, pessoal? E aqui é só a programação do T3 que nós vamos ter, né? Então, nós vamos ter 3 dias completos, né? A partir das 9 até as 17h30, com atividades para que possamos elaborar os nossos currículos para a educação profissional e tecnológica nas cadeias de valor da Amazônia. Ok? Portanto, fiquem atentos às mensagens dos grupos de WhatsApp, pois nossa comunicação acontecerá toda por lá. E durante esses meses, agora de novembro até março, né, com o início das próximas oficinas, nós estaremos interagindo nos grupos de WhatsApp. Então, não saiam dos grupos, permaneçam ativos, né? E porque é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso curso, né? Os colegas de Roraima nos aguardem para o T3, né? Estaremos lá a partir do dia 6 de dezembro, né? A oficina começa dia 7, vai até dia 9, e eu estarei lá, me leva a crer que Antônio também, a partir do dia 6, né? Ok? Esses são os nossos avisos. Antônio, você lembra de mais algum aviso? Não, é isso mesmo. E só que o material vai ser carregado no YouTube, o pessoal pode assistir Isso. novamente e pode compartilhar com outras pessoas que queiram conhecer o conteúdo que foi trabalhado. Isso mesmo. Lembrando que o material vai estar disponibilizado até segunda-feira, tanto as aulas, né, a aula do T1, T2, T3 e T4, desculpa, bloco 1, bloco 2, 3 e 4 do T2, e também os materiais e apresentações dos professores, dos palestrantes. Tá ok, pessoal? Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. A gente acompanhou pelos grupos os desafios com relação à tecnologia, à internet, né? Muitas pessoas com problemas de conexão, mas vão poder ver as aulas, também assistir às aulas, né? Até para responder às avaliações, enfim. E a gente quer agradecer mais uma vez, né, a todos que estiveram conosco até aqui, né, em nome do projeto Profissionais do Futuro, né, que envolve a GIZ, que envolve o MEC, que envolve também o Senai, né? A gente quer agradecer a participação de cada um de vocês. E contamos com vocês nas oficinas, né? Queremos ter essas oficinas recheadas de pessoas e nós estamos articulando com alguns palestrantes para que eles possam participar também nas oficinas. Então, o palestrante do Estado, né, se ele tiver a agenda disponível, eles vão poder participar, então, conosco também nas oficinas, né? Ok? Então, agradeço muito, mais uma vez, e a gente encerra aqui a nossa transmissão e também a nossa gravação do bloco 4 do T2. Encerramos a nossa etapa, a segunda etapa do curso, e a partir de dezembro iniciamos, então, a terceira etapa com o T3 em Roraima. Muito obrigado. Tenham todos, né, um resto de semana ótimo e também um bom final de semana. Obrigado, pessoal. Obrigada.